Fala, meus irmãos, Felipe falando aqui mais uma vez. E gente, mais uma vez, sem falhas, tá certo? Como eu tinha prometido no vídeo anterior, nós voltaremos com toda a força para postar vídeo todas as semanas. Então, é um prazer ter você aqui comigo. Eu espero que o que eu possa dizer nesse vídeo edifique o seu coração, porque no final do dia o que importa não é um mensageiro, nem como a mensagem chegou até você, mas sim a mensagem, né? Então, eu espero que valha de algo. Eu cortei o cabelo, eu tava muito cabeludo, e aí agora eu tô tipo, cara, que esquisito. Gente, para que nós possamos começar bem o nosso vídeo, eu gostaria de falar acerca de um tema que sempre que eu converso com as pessoas, ou que eu fico refletindo sozinho, eu acho maravilhoso, que é acerca de Cristo Jesus e dos resultados que posteriormente viriam após o seu sacrifício e ressurreição. E como vocês sabem, Jesus tinha os 12 discípulos e que mais para frente um viria a traí-lo, depois ficou 11, mas eu não tô aqui para falar exatamente desse tipo de dado. Eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho dos desdobramentos do sacrifício de Jesus. Porque eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Se Jesus estiver verdadeiramente vivo, o que isso muda na sua vida? O que isso muda nas nossas vidas? Porque eu não sei você, mas se Jesus foi só um cara louco que fez umas coisas loucas e que morreu, sabe? De nada vale. Mas e se realmente um homem reviveu dos mortos? É com essa pergunta que eu gostaria de começar esse vídeo, porque, sendo bem sincero, é algo que me intriga muito. E não no sentido de eu duvidar, porque eu já testemunhei umas coisas muito loucas. Mas realmente, quando eu paro para pensar, eu falo, cara, isso foi muito louco. Porque nós não estamos falando somente do homem que venceu a morte, sabe? Que é tipo a coisa mais natural para todos os seres vivos. Mas nós estamos falando do homem que venceu a morte com um propósito, sabe? A partir do sacrifício de Jesus, nós podemos ver pessoas que eram completamente cabeça dura, que viam Jesus curando as pessoas, que viam Jesus multiplicando o pão todos os dias e mesmo assim não entendiam o que Jesus estava fazendo, por mais que ele descrevesse, sabe, no ABC. Ele não falava somente com parábolas para os discípulos, mas ele, tipo, falava literalmente, sabe, tipo assim, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas isso vai ser proveitoso para vocês. E sabe, mesmo acontecendo tudo o que Jesus disse que aconteceria, tipo, dele ser morto, dele ser ressurreto, tipo assim, ainda assim não entrava na cabeça dos discípulos. Mas o ponto principal, meus irmãos, é o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Porque nós podemos ver que tinham dois discípulos indo para uma outra cidade, que é a famosa passagem do caminho de Emaús, e Jesus aparece quando ele já é ressurreto. Ele vem e faz tipo uma pegadinha com os discípulos. Tipo, ele vem sem que os discípulos o reconheçam no caminho, ele se junta a eles e os discípulos começam a conversar com ele. Ele puxa assunto com os discípulos, na verdade, né? Ele fala, e aí, gente, por que vocês estão tão cabisbaixos e não sei o que? O que foi que aconteceu? Eles falam, cara, como você não sabe o que aconteceu? Simplesmente o cara que estava fazendo os maiores milagres e tudo mais, ele foi perseguido e foi morto, e a gente era discípulo desse cara, e agora a gente não sabe mais o que fazer. E Jesus vai falando com eles, e ele vai expondo as escrituras para os caras vão ouvindo, e isso era tarde, e chega à noite, e Jesus fala, agora eu vou embora e tal. Eles falam, não, fica aqui com a gente e tudo mais. E aí no outro dia eles vão tomar o café da manhã, e Jesus, quando ele pega o pão e parte ele, os olhos dos discípulos são abertos. E eles reconhecem que era Jesus, e Jesus na hora, tipo, sumiu. E eu fico pensando, tipo assim, os caras estavam literalmente conversando com Jesus, eles não tinham percebido. Eu fico imaginando os caras olhando, tipo, pras mãos de Jesus, tá ligado? E falando, tipo, cara, por que ele tem uma cicatriz nas mãos meio esquisitas? Mas o ponto não é em si, tipo, a cabeça dura desses caras, mas é o que foi que aconteceu com eles depois que eles reconheceram que era Jesus. Eles pegam e saem correndo do povoado que eles estavam, eles voltam para onde estava o resto e eles falam, cara, a gente viu Jesus. E aí, tipo, um pouco antes tinham chegado as mulheres falando que tinham visto um anjo, que o anjo tinha falado que Jesus estava vivo. Então estava acontecendo muita coisa louca e Jesus se junta a eles. E sabe, cara, é tão poderoso o que aconteceu, foi tão insano para os discípulos verem Jesus ressurreto, porque todas essas coisas fizeram sentido. E a gente pode ver um grupo de pessoas que começou a viver o extraordinário. E a gente não pode estar falando de nenhuma mentira, porque eu não vejo nenhum homem indo tão longe numa mentira a ponto de perder a própria vida. A gente pode ver
todos os apóstolos de Jesus tendo uma morte simplesmente horrível, sabe? Sendo pendurado de cabeça para baixo numa cruz, outros, sabe? Sendo desmembrados, apedrejados. E o que a gente pode tirar de conclusão de tudo isso? Como que homens mentirosos iriam tão longe pelas suas mentiras? Sabe, não faria sentido no momento que a coisa pesasse pro lado deles, se fosse uma mentira, eles abririam mão. E a gente não tá falando, tipo assim, de homens que almejavam poder, a gente não tá falando de homens que almejavam grandes coisas aqui pra terra, sabe? A gente não tá falando de grandes revolucionários, mas a gente tá falando dos caras que só queriam pregar Jesus. A gente tá falando dos caras que só queriam falar que Jesus tá vivo. A gente tá falando dos caras que só queriam contar pras pessoas o quanto Jesus era bom e o quanto a vida delas tinha um valor por meio do sacrifício de Jesus. E sabe, eu fico me perguntando, se fosse uma mentira, por que eles não abriram mão e pularam fora do barco? E eu sei a resposta. E essa resposta é muito fácil de achar. E a verdade é que Jesus está vivo. A verdade é que Jesus nos ama. E por isso que eles perderam a vida deles, para que nós pudéssemos encontrar um sentido para nós. É por isso que Jesus se entregou por nós, para que nós reconhecêssemos, por mais cabeça dura que nós fôssemos, que Ele nos ama, que o Deus que criou os céus e a terra nos ama, e que a gente tem um sentido nessa terra, e que o nosso sentido é conhecer esse Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes eu fico imaginando, se Deus quisesse se fazer exclusivo, sabe, vou ficar no meu canto. Se a gente vivesse uma vida toda de entrega para achar Ele por um minuto, já valeria a pena. Mas a gente está falando que a gente pode ter uma vida com o Criador dos céus e da terra. A gente pode ter uma vida de comunhão, de intimidade com o cara que colocou todas as estrelas no céu. A gente pode ter uma vida de conhecer o cara que deu o nome para cada uma dessas estrelas. Porque ele não parou nessas estrelas. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada canto do nosso coração e Ele se importa conosco. Então, meus irmãos, o que foi que os discípulos viram? O que foi que os discípulos ouviram? Eles viram Jesus vivo. Esse é o ponto. É isso que traz sentido às nossas vidas, é isso que traz propósito às nossas caminhadas. Jesus está vivo, cara. O que muda Jesus estar vivo? Simplesmente a gente está falando do cara que morreu para que nós não vivêssemos em condenação. A gente está falando do cara que se entregou para que diante do justo juiz que é o Deus Pai, a gente fosse pintado com o sangue dele e o justo juiz não visse as nossas iniquidades, mas visse a pureza do sangue de Jesus. Então, meus irmãos, que possamos parar de viver uma vida buscando as coisas que nós queremos, que possamos viver a nossa vida atrás da verdade, que é que Cristo está vivo, que a gente possa se alegrar todos os dias com essa mensagem a ponto de não conseguir guardar isso pra gente, porque essa mensagem transforma eternidades. A gente está falando de pessoas que caminhavam rumo ao inferno e que agora podem ter uma eternidade de deleite e de prazer junto com o nosso melhor amigo, junto com aquele cara que nos amou até o final, junto com aquele cara que, mesmo sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. Então a si mesmo se esvaziou, tornando-se semelhança de homens e assumindo forma de servo, sendo reconhecido por aflito e sendo fiel até morte. E morte de cruz, a pior morte que alguém poderia ter, a maior humilhação que alguém poderia passar. Jesus escolheu passar por isso, para que nós reconhecêssemos que nós somos amados. Mas o ponto é, existe alegria numa verdade. E a verdade é que a morte não parou ele. A verdade é que ele continua vivo. Ele continua operando milagres através dos seus. Ele continua aparecendo àqueles que desejam vê-lo. E existe uma vida de loucura que nós podemos viver. Eu acho muito louco quando Jesus fala que aquele que ama a sua vida aqui vai perdê-la, mas aquele que entregar a sua vida por ele realmente a ganhou, sabe? Tipo assim, são valores inversos e justamente, mas propositalmente, porque o nosso sentido não está aqui. O nosso sentido está na eternidade e nas boas novas de que há um reino que há de vir. E que esse reino vai ser trazido por Jesus vivo, rodeado de honra, glória e poder. Que possamos ser verdadeiros mensageiros e anunciadores dessa verdade. Da verdade que é capaz de acabar com qualquer jugo e qualquer peso que o nosso pecado um dia já fez. Da verdade que é capaz de nos libertar, independente do quão sujo nós estávamos. Porque a verdade, meus irmãos, é que nós não somos dignos de passar a eternidade com o nosso Pai. Mas uma vez que nós entregamos as nossas vidas e cremos em Cristo Jesus, assim como a palavra diz, nós somos libertos. Nós conhecemos a verdade e a verdade
nos liberta. Porque eu acho que vocês já estão cansados de ouvir esse versículo, mas Deus amou o mundo de tal modo que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora eu já vou parafrasear. Porque independente de quão sujo nós estejamos, independente do quão fundo nós estejamos no nosso abismo, Jesus veio justamente para nos alcançar aí. Jesus veio para nos entregar algo que nós não merecemos. Porque a salvação não é do nosso braço, mas é pela graça de Deus, é dom de Deus. Então cabe a nós, uma vez que nós recebemos a salvação pela graça, transformarmos a nossa vida e começarmos a praticar boas obras que orgulhem o nosso Pai. Por mais que elas não sejam o ponto-chave, eu quero viver uma vida na qual eu vou ir no final dos tempos, servo bom e fiel. Entra para a festa. Que possamos, meus irmãos, ter os nossos corações abertos a essa verdade e viver as nossas vidas por esse momento, por essa fala, porque essa fala vai completar todas as coisas. Então, meus irmãos, se você é alguém que nunca provou disso, eu convido você a experimentar, porque existe uma realidade que às vezes você nunca chegou perto, que é o sobrenatural do nosso Senhor. E isso porque ele veio até nós. Eu mesmo já experimentei ver curas, eu já vi, sabe, manifestações da glória de Deus. Eu sei que às vezes vocês não precisam acreditar num cara que vocês nunca viram na vida. E realmente vocês não precisam. Porém, meus irmãos, eu daria a vida por todos vocês se fosse necessário. Se fosse para ver os frutos e ver que pessoas conheceriam a Jesus por causa disso. Porque eu conheço Jesus. Ele está vivo. Porque eu conheço Jesus. No momento que eu mais precisei, ele veio até mim. E ele se mostrou real. Então você que precisa, não deixe o momento passar. Clame pela presença dele, clame por ele, que ele virá ao seu encontro. Chega de jogarmos as nossas vidas no lixo. Existe um propósito para todas as coisas e tudo aponta para Cristo Jesus. E para a eternidade que nós temos de passar junto com ele. Já chega da inutilidade da gente achar que a nossa vontade tem alguma importância. Já chega da inutilidade da gente correr atrás só daquilo que nos importa. Que possamos correr atrás daquilo que verdadeiramente importa, que é do nosso Senhor e da sua vontade. Sabe, às vezes uma vida com Jesus não é a coisa mais fácil, porque ela exige renúncias, ela exige o negar-se a si mesmo e também o tomar a sua cruz. Mas no fim do dia, meus irmãos, eu posso falar para vocês, sem dúvida nenhuma, que a melhor coisa que nós temos, a melhor coisa que veio até nós foi Jesus. E a melhor coisa que nós teremos futuramente é Jesus. Porque ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E por meio dele, nós podemos nos achegar ao nosso Pai mais uma vez. Nós fomos criados para sermos amados. E nós encontramos a plenitude desse amor em Jesus. Sabe, eu não tenho muito mais para falar. O que ardia no meu coração para trazer para vocês é justamente isso. E para finalizar, eu quero falar isso mais uma vez. Você tem um valor, você é amado. A sua vida não é vazia e todo o sentido que você procura é completo em Jesus. Se você tem algo a dizer, se você tem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. É um prazer para mim poder esclarecer qualquer coisa que vocês tenham em mente. Às vezes pode ser até algum tema de um próximo vídeo. E se isso fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, manda para alguém que precisa ouvir isso. Porque quando você deixa o seu like, você deixa um comentário, o YouTube entende que o conteúdo é bom e espalha para outras pessoas. E confie em mim, a última coisa que eu quero é like para afagar meu ego. Então eu oro para que tudo isso que eu tenha falado até aqui possa ter entrado no coração de vocês. Eu espero que tenha feito algum sentido. E não se esqueça, Cristo vive!